E aí, estudante, conseguiu fazer? Então vamos lá. Agora a gente vai fazer o nosso gabarito aqui para você entender qual foi a premissa. Olha só. Eu te deixei ali como tarefa, então, né, 3 grupos de sumarização e pedi que você encaixasse esses aqui, né, que ficaram sem código. Então vamos lá. Eu vou começar com você aqui por esse cartão, né? O mosquito Aedes está adaptado ao convívio humano. Então esse texto, né, agora que você já fez bastante tarefa sobre tudo isso, você já deve estar manjando tudo de evolução, né? Então, esse texto ele fala sobre a adaptação, né, sobre o processo de adaptabilidade do mosquito Aedes aegypti em relação à presença humana. Então, o que eu fiz aqui? Eu entendo que esse daqui é um cartão que está relacionado à adaptação. E aí, por isso, eu coloquei ele dentro da dinâmica de conceitos fundamentais e por isso botei o código 2A. Então, vamos jogar ele aqui, para a posição dele. Então, esse cartão, ele se encaixa aqui. Deixa eu reduzir ele um pouquinho para ficar mais ou menos o mesmo padrão. Então, ele se encaixaria por aqui, certo? O que ele é, na verdade? Ele é um detalhamento sobre o que se trata nesse primeiro. E aí, nesse caso, né, repara, ele fala sobre adaptação, que está no item 2. Então, como ele é um detalhamento sobre isso, ele não é um assunto novo, né, não é um item 3 ou um item 4, ele é um complemento do que aparece nesse, então ele vira 2A. E aí tudo aquilo que eu quiser falar, então, sobre adaptabilidade, por exemplo, vai vir a partir de agora, vai virar 2A1, 2A2, 2A3, 2A4 e por aí vai, certo? Se eu quiser falar sobre aspectos da evolução ainda, sobre outros conceitos de evolução, teorias da evolução, aí eu posso botar como 2B e desenvolver as coisas a partir de 2B1, 2B2, 2B3 e por aí vai, certo? Então, nesse caso, o que eu tenho aqui? Eu não tenho necessariamente um conceito, eu tenho uma notícia, né? Eu tenho um comentário de notícia, uma passagem de notícia que se encaixa dentro desses conceitos fundamentais, certo? Então, ele cabe ali nessa posição. Aí vamos dar uma olhada em mais outro agora. Eu fiz também esse outro cartão, né, que fala sobre chimpanzés e seres humanos e a sua proximidade genética. Então, nesse caso, né, isso, dentro dessa premissa de organização que eu propus aqui, isso aqui está falando sobre as semelhanças genéticas entre seres humanos e chimpanzé, está falando de DNA, então isso é uma evidência da evolução. E eu botei 3D1. Vamos ver onde é que esse troço se encaixa. 3D1. Então, quando eu entro aqui, vamos chegar perto. 3 é o cartão que fala sobre as evidências. E aí, das várias evidências que nós temos, tem a evidência 3D, que é a evidência que fala sobre as semelhanças bioquímicas entre comparação entre proteínas, DNA, né? Quando a gente fala da análise genética, do parentesco genético entre as espécies. E aí, nesse cartãozinho novo, né, ele fala sobre o quê? Ele fala sobre a evidência, né, de quando a gente aproxima, quando a gente verifica o DNA de um chimpanzé e o DNA de um ser humano, a gente vê ali que eles são muito parecidos. Então, o que isso significa? Significa que isso aqui é um detalhamento desse subtópico. Então, se aqui eu tenho, né, as evidências bioquímicas como sendo um elemento já das evidências biológicas do item 3, qualquer coisa que se encaixa dentro disso vira 3D1, certo? Então, aqui eu tenho essa relação, certo? E aí qualquer coisa, qualquer notícia, qualquer tópico que for abordar, né, que eu for abordar sobre essa condicionante, né, de semelhança entre proteínas, entre enzimas, entre material genético, vai adentrar aqui, entre 3D1, 3D2, 3D3 ou qualquer coisa parecida. E de repente eu posso ter aqui um outro trecho, um outro cartão, alguma outra coisa que vai falar sobre um detalhe do detalhe do detalhe sobre isso aqui que a gente está abordando. Né? De repente aqui eu tenho lá uma citação do Jared Diamond, né, que tratou desse tópico, que é citado aqui. Eu posso ter um cartão que vai falar sobre ele e sobre esse terceiro chimpanzé, por exemplo. Aí eu vou criar um cartãozinho novo, vou descrever ali o negócio, e esse cartãozinho, que é o detalhe do detalhe do detalhe, ele vira o quê? 3D1, certo? E aí o detalhe do detalhe, ele já vira o quê? 3D1A.
E aí, se eu quiser falar mais algum detalhe ainda dentro dessa esfera, um próximo cartão seria 3D1B. E assim sucessivamente. Tá? Então a gente vai sempre o quê? Aprofundando, se quiser aprofundar, mas mantendo aquela linha de organização. Tá? E aí eu deixei para o final um cartão aqui coringa que é bem interessante, que é o seguinte, não sei se você teve esse embaralho na tua mente na hora de fazer ele. Esse aqui, sobre os tentilhões de Darwin. Né? Esse aqui, ele fala sobre o quê? Ele fala sobre uma situação que a gente pode abordar de duas formas. Olha o código dele ali aparecendo em duas situações. Esse aqui é um cartão que fala sobre os pássaros, né, que tinham bicos diferentes, em ilhas diferentes, e o Darwin percebeu ali uma situação. Né? Eu tenho a mesma espécie de pássaro, mas essa espécie se apresenta ligeiramente diferente e adaptada de acordo com a ilha, de acordo com o que ele come. Então, isso aqui está relacionado também ao contexto de evidências. Então, eu vou trazer para cá esse cartão, certo? Nesse caso, esse cartão em específico, eu vejo ele como sendo um cartão que trata do quê? De uma evidência relacionada à distribuição geográfica das espécies. Então, o que eu tenho ali? Eu tenho, né, a distribuição geográfica como sendo 3F. Então, como isso aqui é uma continuação, é um detalhamento sobre isso, vira 3F1. No entanto, esse elemento também está relacionado a uma condição anatômica. Né? O Darwin fez essa observação dentro do contexto da distribuição desses seres vivos, né, ali em arquipélagos. Porém, quando eu comparo o bico desses pássaros, né, e percebo que o bicho praticamente é a mesma coisa, o que muda nele é o bico e mais algum detalhe ou outro, eu estou falando também de quê? De anatomia comparada, que por acaso é o cartãozinho 3B. Né? Então, quando a gente fala da comparação anatômica entre os seres vivos e dali usa isso como uma espécie de evidência, né, para perceber parentesco evolutivo, eu vejo ali também uma evidência. Então, eu tenho o elemento 3B. E aí, como é que eu faço para criar essa relação dupla? Né? Eu coloco 3F1 como código para dizer que, pelo menos na minha percepção, ele tem essa primeira relação, mas que também existe essa segunda relação com o 3B, certo? Então, eu poderia deixar apenas 3B para indicar que isso aqui está relacionado, ou eu poderia escrever 3F1 traço 3B1, né? Ou seja, um cartãozinho que teria ali uma posição dupla. Ele tanto encaixa ali quanto encaixa aqui, certo? Eu preferi deixar assim. Eu prefiro dizer que ele encaixa mais no 3F1, mas que ele tem uma relação com o 3B. Então, na tua forma de escrever também, se você quiser codificar isso de um jeito diferente, você poderia colocar 3F1 escrito de preto e, de repente, na caneta vermelha, 3B, sinalizando o quê? Que de vermelho é que existe lá uma correlação com aquela coisa, tá? Então, isso aqui é a correção da nossa atividade de sumarização progressiva. Nesse caso, eu fiz isso aqui na forma de slides, tá? Para visualizar, para ficar mais fácil de mostrar. Você vai ter acesso agora ao slide completo. Você pode fazer isso usando, né, cartões como esses aqui que eu mostrei para você. Pode ser assim, mas você pode usar PowerPoint, você pode usar qualquer recurso também digital que facilite a sua vida. Tá? Isso aqui você pode ficar à vontade para fazer como quiser. Vale lembrar também que nesse caso eu fiz uma sumarização usando uma aula, né? Só um conteúdo pequenininho. Eu não recomendo. Tá? Não é bem esse o objetivo. O objetivo da sumarização, né, eu acho que o benefício de usar esse recurso é para fazer uso dele com temas grandes, temas que você vai passar muito tempo trabalhando. Isso aqui é só uma aula, então é uma coisa que morre em uma tarde, morre em um dia, você fez isso, vai ficar revisando. É legal você usar os cartões, né, da sumarização progressiva como uma ferramenta de revisão, né, como um flashcard, por exemplo, você pode usar, né, para verificar pedaços do conteúdo que você sabe ou não sabe, mas, de novo, eu recomendo que você faça isso pelo menos para conteúdos maiores, que durem mais tempo, que sejam mais relevantes, tá bom? Mas fica como sugestão. Então você pode usar o recurso da sumarização depois de pronto como um recurso de revisão em formato de flashcard, onde você faz o quê? Você pega cada cartãozinho, olha para ele
e tenta, antes de ler de fato, tenta lembrar o que você sabe, tenta ver se tudo ali faz sentido, se você precisa de um aprofundamento. E aí quando você percebe que de repente eu sei esse, mas não sei esse, o que eu faço? Eu separo o que eu não sei num bloquinho, separo o que eu sei num outro bloquinho. E aí vou separando. E eu vou perceber o quê? Eu vou perceber no final das contas que esses todos aqui são os que eu ainda lembro, que eu ainda sei. E esses todos aqui são os que eu, de repente, não lembro mais, não sei direito e preciso reforçar, preciso revisar. Bom? Então, a sumarização cria essa conexão com flashcards. Beleza? Então é isso. A gente se vê na próxima aula. Até mais.